Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, pessoal? Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da nossa série de culinárias, né? Nosso quadro Culinárias do Mundo, né? E hoje, mais um pratinho aí diferente. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um risoto. Exatamente, galera, um risoto, prato italiano. Muito bom. A gente vai contar um pouquinho da história do risoto, né? Como ele surgiu. E risoto, a palavra risoto, ela significa pequeno arroz, né? O risoto, ele surgiu a princípio no norte da Itália, numa cidade chamada Lombardia. E esses grãos, eles chegaram nessa cidade através dos sarracenos, que eram um povo cristão, árabe e muçulmano. E aí, como eles eram nômades, né, eles circulavam e tudo, eles não tinham moradia fixa, eles foram levando esses grãos de arroz para as outras regiões da Itália. O risoto mais popular na Itália, ele surgiu em Milão, e é o risoto alla milanese. Não sei como é que alla milanese. E ele foi criado por volta de 1574 pelo Valério de Fiandre. Não sei se é assim que fala. Valério de Fiandre. Como? O Valério, ele era muito conhecido lá na Itália porque ele era o criador dos vitrais lá da Catedral de Milão. Aqueles vitrais bonitos lá da Catedral, foi ele que criou. E aí, assim, é bem interessante que a gente, fazendo as pesquisas, a gente pesquisou que tem várias lendas sobre o surgimento desse risoto, prato, né? Desse risoto tradicional. E aí a gente vai contar 3 que a gente achou mais interessante para vocês. Separamos 3 e vamos contar para vocês aqui essas lendas, né? Uma das lendas que surgiu, que na verdade a gente encontrou, é que dizem que Valério, né, o criador desse prato, que por ciúmes da filha, né, porque ela iria se casar, que ele deixou cair no almoço da festa, ele deixou cair um pouco de açafrão, né? Então, talvez seja por isso uma dos fatos de as pessoas colocarem um pouco de açafrão no prato, mas como a gente já disse, é uma lenda. Outra história também é que o Valério utilizava o açafrão para fazer os desenhos, né, nos vitrais. E aí, no horário de almoço dele, ele acabou deixando cair no arroz, na marmitinha dele. E aí, ele acabou gostando, né, do resultado. E aí, ficou assim. Que boa maneira de montar uma receita, né? A outra lenda que corre é que, assim, Valério tinha alguns alunos. E que tinha um desses alunos dele que gostava de fazer essa pigmentação com açafrão, né? E o Valério não gostava. E anos depois, ele foi convidado, esse aluno, né, para ir ao casamento da filha de Valério. E para pregar uma peça no seu professor, né, no caso no Valério, ele subornou o cozinheiro e pediu para que colocasse um pouco de açafrão naquela comida, naquele arroz, né? E por fim das contas, o cozinheiro colocou, todo mundo comeu e gostou do sabor. Então, meio que ficou assim, incrementado o açafrão nessa receita do risoto alla milanese, né? Essa é a outra lenda. As 3 são bem interessantes, né? São bem legal. A base, o ingrediente assim, principal desse risoto alla milanese é o açafrão. Então, ele fica bem amarelinho. O risoto original mesmo da Itália, ele é meio amarelado, né? Por isso até que nas lendas se cita bastante o açafrão. O risoto chegou aqui ao Brasil por volta do século XIX, através dos imigrantes italianos. A gente tem várias regiões aqui, né, do Brasil que tem imigrantes, né, colonos, que teve, né, colonos naquela época. Então a gente herdou essa herança aí deles. A base do risoto, ela é basicamente manteiga, alho, cebola, um vinho branco e um caldo. O caldo pode ser de legumes, de carne, de frango, aí varia e depende do gosto de cada um, né? Exatamente. Só lembrando que tem as carnes, né? Que você coloca também. Isso. Legumes também, né? Pra fazer... fica a critério, né? Isso. Esse risoto tradicional, ele é apenas o arroz mesmo, com essa base e o açafrão. Sim. E normalmente é importante lembrar porque esse alla milanese é só o arroz, basicamente, né? E para complementar essa base, né, do risoto, logicamente o arroz, são 2 tipos de arroz que tem, o arbóreo e o carnaroli. O arbóreo, ele tem um pouco menos de amido, então, consequentemente, ele fica um pouco menos cremoso. Já o carnaroli, mais amido,
consequentemente ele é mais cremoso, né? Então, esses são os dois tipos de arroz. O ponto certo desse arroz é que ele seja al dente. E é interessante que tem muitos brasileiros que não gostam, né, de risoto, porque brasileiro está acostumado mais a comer o arroz um pouco mais molinho, ou às vezes você encontrar em restaurantes o risoto, mas ele não al dente, ele um pouco mais molinho. Eu particularmente não gosto muito do arroz al dente, eu prefiro ele mais molinho. Para mim tanto faz, é diferente. Mas é isso, agora chega de falação e vamos pra prática. Pessoal, como a gente falou pra vocês, na base do risoto vai um caldo. Nesse caso aqui a gente vai usar o caldo de legumes. Normalmente as pessoas utilizam aquele tabletinho de caldo que tem caldo de legumes, tem de carne, só que a gente não quis utilizar porque não é muito saudável. E então a gente fez um natural, né? Aqui, ó. A gente pegou alguns legumes e colocou aqui, fica a seu critério. A gente colocou alho poró, cebolinha, a gente pôs também cebola, alho. E depois a gente vai deixar os ingredientes certinho na descrição pra vocês fazerem, mas é só ferver com 1,5 litro de água. E aí aqui já tá, o Matheus já tá preparando aqui o frango, que o nosso risoto vai ser de frango. Então aqui, ó, a gente cortou o peito de frango em cubinho. E temperou com limão, sal e pimenta do reino. E aí um pouquinho de azeite. Pra fazer esse risoto, a gente vai precisar aqui do arroz, né? Obviamente, a gente comprou esse daqui, que é especial pra risoto. O risoto, ele leva o vinho branco, né? Só que a gente não quis fazer com vinho. A gente vai fazer com suco de laranja, pode ser com suco de qualquer outra fruta ácida, né? Porque a questão do vinho é por conta da acidez. Queijo parmesão, e a gente vai usar também um pouquinho do ralado. E o caldo de legumes também, né? Caldo de legumes frango, né? Que nesse caso a gente vai fazer o risoto de frango, mas aí você pode fazer ao seu critério, pode ser de carne. E o caldo de legumes também, que a gente refogou meia cebola. Não foi meia cebola, né? Foi 1/4 de cebola e 3 dentinhos de alho. E agora a gente vai colocar o arroz. Aqui vai meio pacotinho do arroz, tá? A gente vai colocar. Ó, aqui a gente já colocou o arroz, já deixou ele um pouquinho aqui, fritar um pouquinho. E agora a gente vai colocar o suco de laranja. A gente colocou aqui uma xícara de... Vai colocar aqui uma xícara do suco de laranja. A laranja espremida pura, tá? Sem água. Vamos mexer um pouquinho até a gente ver que ele vai soltar o amido e começar a ficar um pouco mais grossinho. E o frango tá ali, ó. O frango a gente tá deixando ele bem sequinho. Gente, a panela tá... A panela tá feia a situação, mas o frango tá bom. Mas o frango tá gostoso. Aqui já secou, tá vendo? O suco de laranja já secou. Aí quando secar, a gente vem aqui no caldo de legumes, ele tem que estar bem quente, tá? E aí a gente coloca aqui. Lembrando que vão acrescentando aos poucos. Ó, no caso a gente tá colocando aqui uma concha por vez, 1,5 mais ou menos. Na verdade a gente vai pondo até ele cobrir um pouco o arroz. Aí vai pondo aos poucos, E aí esse processo vai se repetindo. Você vai cobrindo, mexendo um pouco, para ele soltando o amido. E depois você para e volta. Então vai fazendo esse processo por longo de algum tempo até você perceber que ele tá no ponto. Você vai provando ele, isso, né? E vai o arroz tem que estar no ponto al dente, mas aí se você não gosta, deixa ele mais molinho. Só que ele tem que estar cremoso, né? Você tem que sempre focar ali, deixar ele aquele caldinho bem grossinho, cremoso pra ficar bom. Aí daqui a pouco a gente vai acrescentar mais um item aqui que vai deixar ele um pouco mais cremoso também, que vai ajudar. Isso aí. Então, galera, ó, esse aqui é o ponto, já tá chegando no ponto, na verdade, ó, a gente já foi acrescentando a água, foi mexendo e foi ficando bem cremoso, ó, vocês podem ver que tá bem cremoso mesmo. Aqui tem um tomate picadinho sem semente que a gente vai acrescentar depois. O parmesão ralado, que a gente também vai acrescentar um pouquinho aqui. E também você pode colocar depois um pouquinho quando você servir o prato. E ali o nosso frango, que a gente depois vai também acrescentar lá e mexer e fazer ficar muito gostoso, né, não, Fabi?
Bom, galera, ó, aqui a gente já acrescentou um tomatinho picado, colocamos um pouco mais de sal, né, pra dar uma acertada, e já colocamos um pouquinho de parmesão ralado. Agora é a hora de colocar o frango. O segredo é que é ir dosando o caldo, né? E aí provando pra ver se tá no ponto o arroz, se tá muito duro ou se tá mole, aí fica a gosto de cada um, né? E pra ele ficar assim, ó, meio pastosinho, mas também não muito seco. Exatamente. Bom, galera, terminamos aqui o prato. A gente vai mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Lembrando sempre que a gente fez aqui do nosso modo, né? Às vezes pode ser que a gente mude alguma coisa na receita. A intenção mesmo aqui é só contar um pouco da história, de como funcionam os pratos e mostrar pra vocês uma versão assim, simplificada. A gente adaptou bastante, porque a gente usou suco de laranja, não usou vinho, a gente não usou açafrão também. Mas, caso vocês queiram se inteirar melhor, só vocês dar uma pesquisadinha na internet, que sempre tem receitas que seguem à risca a original. E agora, vamos mostrar pra vocês como é que tá. Aí, galera, como é que fica, ó. Ele fica bem cremosinho mesmo. A gente enfeitou aqui com um manjericãozinho que fica bem legal. E acho que é isso, né, Fabi? Isso aí. Vamos provar agora. Vamos provar e ver se ficou bom. E façam aí também. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Diz pra gente se vocês fizeram, se ficou gostoso ou não, como que vocês fizeram. E não esquece de deixar o likezinho pra dar aquela força, se puder compartilhar com os amigos, né, não, família? E se inscrever também. E se inscrever no canal, exatamente. Segue a gente no Instagram, @traçosdomundo, que a gente tá sempre postando coisinhas lá também. E, bom, vamos encerrando por aqui. Mais um vídeo aí pra vocês. Acho que é isso, né, galera? Né, galera? Não, né? Bom, galera, é isso aí e valeu. Até o próximo.